Olá, queridos. Boa noite a todos. É bom estarmos juntos agora, nesse dia, para estarmos neste evento que nós estivemos falando tanto com vocês, que é o nosso encontro de casais. Nós estamos felizes por estar aqui juntos. Nós temos aqui o pastor Fábio, sua esposa Valéria, que são os líderes do Ministério de Famílias. E também temos aqui Dorival e Leonora. Queria que eles se apresentassem agora nesse momento. Que a graça de Deus esteja com todos os casais que estão participando desse momento. Antes de começarmos, queremos nos apresentar. Somos casados há 29 anos, temos 2 filhas, Camila e Carolina, e trabalhamos com casais há mais de 20 anos. Muito bem, aí vocês puderam ouvir um pouquinho, mas a gente vai ouvir mais, né? Porque agora eles vão estar falando, trazendo essa palestra sobre comunicação na família, e que você aproveite, que você realmente receba, né, essa palestra para que você possa crescer e desenvolver a sua família. O tema desse mês é Somos Mais Família. Então, que realmente possamos, através dessa palestra, realmente viver de verdade a família que Deus espera para cada um de nós. Amém? Vamos agora à palestra com o Dorival. Hoje estamos vivendo em um isolamento social. Então, vamos falar sobre um tema muito pertinente para o momento, que é a comunicação no casamento. Assisti outro dia uma entrevista com uma psicóloga que dizia que durante essa pandemia era importante desenvolver a comunicação, a intimidade e o respeito, pois todos nós estávamos vivendo no piloto automático. Nossa comunicação se resumia apenas na troca de informações, dizia ela. Agora, cada casal tem a oportunidade de atribuir um novo significado para a sua relação. Sempre quando falamos sobre comunicação no relacionamento conjugal, começo lendo um texto sobre a história de um casal que completava 50 anos de casados. Escutem e depois reflitam. Um casal tomava café no dia das suas bodas de ouro. A mulher passou a manteiga na casca do pão e deu a seu marido, ficando com o miolo. Pensou ela. Eu sempre quis comer a melhor parte do pão, mas amo demais meu marido e por 50 anos sempre lhe dei o miolo. Mas hoje quis satisfazer meu desejo. Para sua imediata surpresa, o rosto do marido abriu-se num sorriso sem fim e ele lhe disse: muito obrigado por este presente, meu amor. Durante 50 anos eu sempre quis comer a casca do pão. Mas como você sempre gosta tanto dela, eu jamais ousei pedir. Devemos sempre expressar nossos pensamentos com franqueza, verdade, honestidade, de maneira adequada e oportuna, sempre com humildade, não achando que temos a melhor ideia e a última palavra. Aplique esses conceitos. É melhor fazer isso do que esperar 50 anos para descobrir algo que com 5 minutos poderia ser esclarecido. Pronto, amados. Esse texto é muito interessante, porque a comunicação é uma importante ferramenta para o progresso da vida em todas as áreas. Através de uma boa comunicação, podemos viver melhor em nossa casa, com nossa família, em nosso trabalho e no nosso convívio com outras pessoas. Um dos segredos da boa comunicação é saber ouvir. Muito mais do que saber falar, saber ouvir o que vai fazer a diferença entre uma boa comunicação. Devemos ouvir com paciência, ouvir com interesse, sem indiferença, sem interromper o outro com frequência. Temos que escolher um lugar tranquilo e um momento oportuno para conversar. Devemos olhar sempre para quem nos fala, ouvir sem interpelação preconceituosa, conservando a mente aberta para todas as questões e discussões. Depois de ouvir, é hora de falar. Uma conversa franca, tomando cuidado com o que falamos e como falamos. As nossas palavras devem ser remédio e não punhal. Sejamos claros, não podemos ficar esperando que as pessoas adivinhem o que queremos. Então, a comunicação é o oxigênio do casamento. A língua pode trazer palavras doces ou amargas. Ela pode ser veículo de encorajamento ou canal de morte. O segredo de um casamento feliz é uma comunicação saudável.
Onde prevalece o silêncio gelado, o casamento agoniza. Onde prosperam as críticas impiedosas, o romantismo acaba. Onde abundam as acusações veladas, o relacionamento conjugal adoece. Sem a comunicação harmoniosa, a vida a dois se torna uma prisão e não um campo de liberdade. O divórcio é o enterro das vítimas da falta de diálogo. O casamento só acaba porque o diálogo morreu antes. Então, a comunicação não é algo secundário na vida do casal, mas a sua essência. Marido e mulher precisam ser amigos confidentes, aliviadores de tensão, bálsamo de Deus um para com o outro. Marido e mulher precisam ser generosos em suas palavras, comedidos nas suas críticas, pródigos nos elogios e abundantes na forma de expressar o amor. Poucos casais conversam profundamente sobre seus sentimentos, sonhos, propósitos. Poucos casais desfrutam da intimidade suficiente para abrir o coração para o outro. Poucos casais cultivam a amizade genuína, falam somente apenas assuntos triviais que geram ainda mais tensão. A amizade, amados, não é um relacionamento automático. Ela precisa ser cultivada. E o fato de ambos morarem na mesma casa e dormirem na mesma cama não fazem do casal pessoas amigas. Não vamos conseguir ter um diálogo franco com quem não conquistou esse direito no nosso coração. Então, nossas palavras devem revelar os nossos sentimentos. As palavras, elas destampam o cofre da alma. A boca fala aquilo que está cheio do coração. Isso está lá em Mateus capítulo 12, verso 34. Não podemos destilar mel dos nossos lábios e ter no coração um poço de amargura. Então, o coração e a boca estão sintonizados no mesmo diapasão. Um reflete o outro. Se quisermos ter uma comunicação saudável e terapêutica no nosso casamento, precisamos lidar com as emoções do nosso cônjuge. A comunicação dentro do lar precisa ser uma fonte doce. Precisamos ser canais de bênçãos e não um instrumento de morte. Nossa língua precisa trazer alívio e não tormento. Esperança e não desesperança. Bênção e não maldição. Então, eu sempre digo que existem algumas expressões que deveriam ser evitadas nos nossos relacionamentos conjugais. Como, por exemplo, você nunca... Olha, você não está vendo? Olha aí o que eu falei. Olha, você sempre faz isso. Não quero mais falar sobre isso. Quando é que você vai aprender? Quantas vezes eu tenho que dizer isso a você? Então, essas expressões, muito comuns nas nossas relações, elas não abrem portas para o diálogo. Muito pelo contrário, colocam um cadeado enorme. Em contrapartida, outras expressões, pouco usadas, deveriam ser mais constantes em nosso vocabulário. Tais como, você é fantástico, você é fantástica, ó, ajude-me, por favor, ó, sinto muito, querido, sinto muito, querida, eu preciso de você, obrigado, querida, você é meu amor, eu amo você, eu te amo. Mas o que é comunicação? Olha, com frequência, supomos que só pelo fato dos lábios de alguém estarem se movendo, está havendo comunicação. Então, a comunicação, porém, é uma atividade levada a efeito entre duas pessoas e implica em dar e receber informações. Além disso, ela abrange um círculo que vai além de simplesmente expressar-se através de palavras, mas principalmente um processo de ouvir. E deveríamos acrescentar ainda uma terceira dimensão a esse duplo processo, que é a compreensão. Costumamos pensar que estamos entendendo o que o nosso cônjuge está dizendo, mas o que ouvimos nem sempre corresponde àquilo que foi dito. Nosso desejo é que a outra pessoa não só ouça o que queremos dizer, mas também entenda a mensagem. Então, calcula-se que gastamos aproximadamente 70% em alguma forma de comunicação, falando, ouvindo, lendo ou escrevendo. Esse gráfico aí, ele traz mais ou menos isso que eu estou falando. Aí está dizendo o quê? Que 7% é dedicado à palavra escrita ou falada. Olha só, 7% somente. Então, a nossa palavra, a nossa escrita, ela só corresponde a 7% da nossa comunicação.
Os outros restantes podem ser vistos como 38% em tom de voz e 55%, pasmem, em linguagem corporal. Então, conversar significa muito mais do que o mero intercâmbio de palavras ou informações. Mediante esse ato, expressamos nossos sentimentos, transmitimos as nossas emoções, esclarecemos nossos pensamentos, reforçamos as nossas ideias e estabelecemos contato com a outra pessoa. Então, conversar é uma maneira agradável de passar o tempo, conhecer um ao outro, relaxar-se, relaxar as tensões e expressar opiniões. Portanto, a função essencial básica da comunicação não é a simples transmissão da informação, mas o estabelecimento de um relacionamento com o outro, e a qualidade desse relacionamento dependerá em grande parte da habilidade que cada um tem de expressar-se verbalmente. Então, quando se conversa, há, na verdade, 6 mensagens que podem ser transmitidas. Preste bem atenção nisso. Primeiro, o que é que você quer dizer? A primeira mensagem. O que é que você quis dizer? Você não disse nada ainda. A mensagem ainda está na sua mente. O que é que você quis dizer? O que você quer dizer? A segunda mensagem a ser transmitida é o que você realmente disse. Você pensou e falou. O que você realmente disse? A terceira mensagem a ser transmitida é o que a outra pessoa ouviu. A quarta mensagem a ser transmitida é o que a outra pessoa pensa daquilo que ela ouviu. E tem mais uma quinta mensagem ainda, são 6. O que a outra pessoa diz acerca do que ouviu. E a sexta, a que traz mais complicação, que o pessoal muitas vezes pede para eu falar de novo, é essa aí, ó. O que você diz sobre o que a pessoa disse acerca do que você falou. Eu vou repetir. O que você disse sobre o que a pessoa disse acerca do que você falou. Queridos, veja só. Essas são as 6 mensagens a serem transmitidas. Se houver qualquer dificuldade ou interrupção ou um complemento em uma dessas mensagens, a comunicação ela não é completa. Ela é distorcida. Lá no começo, logo nas 2 primeiras, só para citar como exemplo, você pensa uma coisa, se você disser outra, a pessoa entendeu o que você falou. E você vai dizer, não, eu não disse isso, você disse. Não, você não disse isso, você disse. Então, a coisa já começa a ficar complicada aí. Esse assunto é muito sério. Tá? Então, vamos lá. Continuando lá. Os princípios da comunicação. Tá? Os princípios básicos da comunicação. Prontos para ouvir. Na sua carta, ele fala sobre os 3 princípios básicos da comunicação. Lá em Tiago, no capítulo 1, verso 19, tem assim: ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Esse é o tripé da comunicação positiva que produz relacionamentos saudáveis. A verdade é que, na prática, a gente faz exatamente o contrário. Pense bem, veja se não é. Primeiramente, a gente fica irado. Depois, a gente fala o que bem entendemos. E, por último, queremos ouvir quando não tem mais, não adianta mais, porque o estrago já foi feito. Tá? Deus nos fez com a capacidade de ouvir mais e falar menos. Tá? Temos 2 conchas acústicas externas e uma língua amuralhada de dentes. Tá? Não podemos deixar de ouvir, mas podemos escolher não falar. Se quisermos construir pontos de amizades, precisamos aprender a ouvir as pessoas. Todas as pessoas gostam e necessitam de falar de si mesmas. Os consultórios dos psicólogos estão lotados de pessoas que precisam encontrar ouvidos que os ouçam com paciência, atenção e amor. O lar, ele precisa ser este lugar terapêutico, onde há espaço para uma comunicação saudável. Quando o Tiago diz que nós devemos estar prontos para ouvir, em outras palavras, ele está dizendo que devemos valorizar as pessoas, dando a elas toda a atenção para que elas possam dizer aquilo que elas querem. Então, há casais que não conversam, não compartilham, não são confidentes. Eles têm tempo para ouvir os estranhos, mas não têm tempo para ouvir um ao outro.
O caminho que vai diretamente no coração de alguém passa pelas coisas que são de interesse particular da respectiva pessoa. Por isso, quem ouve com interesse sempre é um bom construtor de pontes. Dificilmente se pode fazer um elogio maior a outra pessoa do que ouvir atentamente quando esta pessoa está falando. Especialistas, aí eu pesquisei, especialistas afirmam que 75% de toda a comunicação oral é ignorada, mal entendida ou esquecida. Porque prestar atenção não é só ouvir. Prestar atenção é um processo psicológico complexo. Posso ouvir o que alguém diz sem lhe dar atenção. A informação não é somente registrada, mas trabalhada e interpretada. No entanto, a maioria de nós somos ouvintes desatentos, porque preferimos falar mais do que ouvir. Gostamos de expressar nossas ideias e dizer como nos sentimos acerca das coisas. Então, gastamos mais energia expressando os nossos pensamentos do que ouvindo atentamente quando os outros expressam os seus. Parece uma coisa simples ouvir atentamente, mas não é. Porque ouvir atentamente requer concentração. Eu me lembro nesse último curso de noite, nesse último agora, inclusive nós não terminamos ele, fizemos no começo, eu fiz lá, falando sobre esse assunto, um teste de concentração. E eu sei que eles estão assistindo a gente nesse momento, e eles vão rir. E nesse teste de concentração eu fiz algumas perguntas. Pasme! Impressionante. O pessoal lendo as coisas e não estavam se concentrando. Uma das questões que eu coloquei nesse teste foi a seguinte: quantos animais Moisés colocou na arca? E a turma ia lá e colocava 2 animais por espécie. Olha, a arca não é de Moisés, a arca é de Noé. Ou então questões como, olha, em Portugal tem 7 de setembro. Aí a turma dizia, não, Portugal tem 7 de setembro sim, só não é comemorado. Então, questões básicas, assim, afirmativas claras de um pessoal, e eles respondiam, não se concentraram. E foi pavoroso o resultado. Eles riram depois. É interessante. Então, a comunicação, ouvir, prestar atenção, requer concentração, gente. E muitas vezes a gente tem um aparelho de televisão, a gente tem um celular, a gente tem um computador que concorrem com a nossa comunicação. Muitas vezes nós não ouvimos, porque muitas vezes existem essas coisas que tiram a nossa concentração. Então, nós precisamos ouvir atentamente. Tá? E ouvir atentamente é uma expressão de educação. Tá? Ouvir atentamente é uma expressão de educação. Eu escuto o que você me diz da mesma maneira como eu também gostaria de obter a sua atenção. Então, é uma questão de educação. Ouvir atentamente também é uma expressão de respeito. Eu levo a sério o que você diz, eu respeito o seu ponto de vista, contanto, mesmo que eu não concorde com ele. E mais um aqui, ó, empatia. Tá? Ouvir atentamente também é uma expressão de empatia. Os seus sentimentos são importantes para mim. Então, quem vence as barreiras da boa audição? Quem vence as barreiras da boa audição? Brigará menos no seu relacionamento. Fará o quê? Mais amigos. E viverá de forma mais saudável. Então, o que dificulta a nossa capacidade de ouvir? Tá, eu vou listar alguns aqui. Tem mais, mas eu coloquei o que eu acho que são os principais. O que é que dificulta a nossa capacidade de ouvir? Cansaço. Depois de um dia cansativo, é normal que as pessoas sintam dificuldade de prestar atenção ou se concentrar. Porque o cansaço toma conta e dificulta a nossa capacidade de ouvir. Um outro também que eu achei interessante é preconceitos. Suposições, conjecturas, conclusões precipitadas. Então, quem responde antes de ouvir, demonstra falta de respeito a quem fala. Em Provérbios 29 e 20, Salomão diz: tem visto um homem precipitado no falar? Maior esperança para o tolo do que para ele. Salomão diz isso lá em Provérbios.
E um outro aqui, ó, é impaciência. Então, a impaciência também dificulta o processo de ouvir. Especialistas dizem que uma pessoa consegue ouvir, em média, 650 palavras por minuto. Eu acho que eles fizeram o teste do homem, porque eu acho que mulher fala mais do que isso. Então, mas as pessoas conseguem falar, em média, 650 palavras por minuto, mas só conseguem ouvir 150 palavras. Conseguem ouvir 650 palavras por minuto, mas só conseguem falar 150 palavras por esse mesmo espaço de tempo. Então, isso produz um fator de monotonia de 500 palavras. A impaciência faz com que, muitas vezes, nós interrompemos o outro incessantemente por conta dessas coisas. E, por último, aqui, ó, eu coloquei o receio. O receio surge quando alguém nos diz algo que não queremos escutar. Isso nos coloca na defensiva, dificultando a nossa capacidade de ouvir. Tá? Então, quero dar algumas sugestões que vão nos ajudar a ouvir melhor. A primeira dela aqui, ó. Ouça com os olhos. Ouvir com os olhos, tem isso. Eu escuto com as orelhas, com os ouvidos. Mas é assim, queridos. Ouvir com os olhos é fitar alguém nos olhos. Isso significa devotar atenção irrestrita. Pelo contato visual, ouvimos a mensagem atrás do que está sendo dito. Quem ama a pessoa, olha nos olhos dela durante a conversa, sinalizando assim sua atenção sem restrições. E um outro que eu coloquei também é ouça com a mente. O que é isso? Então, faça um esforço para entender o que está sendo dito. Ouvir com a mente significa que, às vezes, eu tenho que fazer algumas perguntas para entender o que realmente a pessoa está querendo dizer. E, por último aqui, que eu escolhi, foi ouça com o coração. Ouvir com o coração significa compreender. Compreensão não quer dizer concordância total, mas significa que eu posso sentir o que você sente. Quem ouve com o coração encontra a dor do outro. Quem ouve com o coração enxerga atrás da cortina das palavras e procura pelos pontos feridos para poder ajudar. Isso quer dizer ouvir com empatia, ou seja, colocar-se no lugar do outro. Tá? E aí eu vou entrar no outro aqui, ó, dos princípios básicos da comunicação, tardio para falar. Então, a palavra é um maravilhoso instrumento da comunicação. Com a palavra, construímos pontes entre as pessoas, consolidamos amizades, pelas palavras expressamos nossos sentimentos e por ela abençoamos vidas. Palavras curam, palavras trazem alívio, alegria e um novo ânimo. Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a saúde, para o corpo. Provérbios 16, 24. Bem utilizadas, são portadores de vida, mas também podem trazer a morte. A morte e a vida estão no poder da língua, diz Provérbios 18, 21. Com ela, a palavra, bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens. De uma só língua, de uma só boca, procede bênção e maldição. Tiago, capítulo 3, verso 10. Ao invés de construir, destrói. Ao invés de fortalecer laços, separa e desune. Ao invés de aproximar, afasta. E onde deveria ser canal de bênção é fonte de tristeza. Então, por isso, temos que ter cuidado com o falar excessivo. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10, 19. Devemos controlar nossas palavras. O salmista diz: põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, verso 3. A nossa primeira reação diante de alguém que nos ofendeu ou nos magoou é reagir imediatamente. Mas devemos sempre lembrar que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, versículo 1. Normalmente nos arrependemos do que falamos, mas dificilmente nos arrependemos do que não falamos.
Quem muito fala, muito erra. Até o tolo, quando se cala, é dito por sábio. Provérbios capítulo 17, verso 28. Sobretudo, quando estamos irados, falamos o que não queremos, com a entonação de voz que não gostaríamos de usar e acabamos ferindo as pessoas que mais amamos. Portanto, não falemos nada que venhamos a nos arrepender mais tarde. Precisamos falar a coisa certa, com as palavras certas, com a entonação certa. Muitos problemas gerados dentro do casamento têm a ver com a forma como as pessoas falam. Tiago diz que a língua pode dirigir. Devemos ser cautelosos e moderados com as nossas palavras. Se falamos pouco e com sabedoria, as pessoas vão parar para nos ouvir. Mas se falamos muito, repetindo, a todo momento, sempre as mesmas coisas, as pessoas podem até nos ouvir, mas não irão nos escutar, não irão prestar atenção. Deus criou o mundo pela palavra. As palavras podem criar, mas também podem destruir. Quando falarmos, que seja sempre para abençoar. Portanto, devemos ter muito cuidado com aquilo que falamos. Eu vou parar por aqui, porque tem outros assuntos para serem ditos, conversados. Eu acredito que amanhã vamos dar continuidade a essa palavra, e aí nós vamos tratar de outros assuntos, e um desses assuntos também é continuar o que o Tiago fala no capítulo verso 19, que é o tardio para irar. E aí vamos falar também dos níveis da comunicação e outros assuntos. Tá? Que Deus nos abençoe, e eu tenho certeza que amanhã estaremos juntos novamente. Amém? Amém. É bom a gente... Quanto tempo aí, pastor? Nós ainda estamos por aqui, nós queremos dizer a vocês, nossos irmãos que estão nos vendo, né? Eu vou pedir ao Dorival que ele possa tirar a tela para que a gente possa todo mundo possa nos ver agora de uma forma maior, né? E a gente quer agradecer a você que está conosco, né? Que está aí acompanhando essa palestra, né? E nós vamos estar orando para encerrar esse momento aqui. Eu queria pedir ao pastor Fábio, né, que esteja orando para encerrar esse primeiro momento nosso aqui, né, como casais, e lembrando, assim como o Dorival falou, amanhã, às 7h, nós teremos a continuidade dessa palestra, e que você possa, né, também chamar outros, né, aqueles que não puderam estar no dia de hoje, mas amanhã vão poder estar conosco também, então que você possa também estar divulgando para outros, tá bom? Vamos terminar esse tempo agora com oração com o pastor Fábio. Nosso Deus e nosso eterno Pai, queremos agradecer ao Senhor por esse momento que tivemos, ó Deus, esse primeiro dia com os casais, falando, ó Deus, na comunicação na família. Pedimos, ó Deus, que o que o Senhor nos aplicou ao nosso coração no dia de hoje possa crescer e florescer, para que possamos aplicar e melhorar, ó Deus, a nossa comunicação com o nosso cônjuge, ó Deus, e possamos crescer cada vez mais na graça, na misericórdia do Senhor, e para sermos luz e bênção para a vida de outras pessoas também. Muito obrigado pela vida do Dorival, da Leonora, que estão sendo instrumentos do Senhor nesse momento para ministrar os nossos corações nessa noite. Nós agradecemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Boa noite a vocês. E amanhã nós nos encontramos aqui também no mesmo canal, né? Se Deus quiser, 19h nós estaremos aqui. Um abraço a todos. Obrigado ao pastor Fábio e Valéria, sua esposa, Dorival e Leonora. E estaremos aqui também, eu e Ana Cláudia, para a gente poder continuar também sendo abençoado amanhã através dessa palestra. Obrigado a todos e até amanhã. Até amanhã. Amém. Até amanhã. Até amanhã.